E aí, pessoal? Bem-vindos ao Balaio de Protocolo, o podcast que mergulha a fundo no mundo da tecnologia para trazer as informações mais relevantes e curiosas para você. Isso aí. Hoje, vamos desvendar os mistérios do cabeamento estruturado. Pode parecer um tema meio chato à primeira vista, Né? mas acredite em mim, essa história é cheia de reviravoltas. Você sabia que a gente está falando da base da nossa internet, de como tudo se conecta? Imagina a internet sem cabos, hein? Processando a boa. Cabos, sério. Me fala que a gente vai falar de fibra óptica, pelo menos. É mais legal, né? Tipo Star Wars. Calma, calma. Fibra óptica que a gente chega lá. Mas antes preciso de contar a saga de como tudo começou. Você já tentou usar a internet e puf, nada. Ou pior, precisou de um adaptador diferente para cada dispositivo na sua casa. Era tipo um pesadelo tecnológico. Ah, professor, que exagero. Tipo, Hoje em dia é só plugar e usar, né? Exatamente. Mas nem sempre foi assim. Antes do cabeamento estruturado, as redes de computadores eram uma verdadeira bagunça. Cada fabricante tinha seu próprio sistema. Era como se cada marca de celular usasse um carregador diferente. Imagina um caos. Nossa, professor, que confusão. Mas e como resolveram isso? Tipo, quem foram os heróis dessa história? Prepare-se para se surpreender. As heroínas improváveis dessa história foram a Xerox e a Intel. Xerox e Intel. Mas elas não fazem impressoras e processadores. Pois é. Mas nos anos 70, a Xerox começou a desenvolver o que a gente conhece hoje como Internet, um padrão de comunicação que revolucionou as redes. A Intel se juntou à festa, e juntas elas criaram um padrão DISH, que abriu caminho para a universalização das redes. Ou seja, para todo mundo usar o mesmo tipo de conexão. Tipo, a internet que a gente usa hoje nasceu da Xerox. Isso aí. E essa padronização foi essencial para simplificar tudo. Pense nos conectores RJ45, aqueles que a gente usa para conectar o cabo de internet com o computador. Eles são padronizados, então qualquer cabo RJ45 funciona com qualquer dispositivo com esse tipo de conexão. E aqui no Brasil a gente tem até normas específicas, como a ABNT MBE 66200C4.2016, que garantem a qualidade e a compatibilidade dos cabos e conectores usados nas redes domésticas. Caramba, professor, nunca imaginei que tanta coisa é por trás de um simples cabo. Aí só cabo resolve tudo, tipo, é só plugar e a mágica acontece. Que nada, o cabeamento estruturado vai muito além dos cabos. Imagine um prédio gigante com vários andares e salas, todos conectados à internet. Para organizar essa estrutura, a gente divide o sistema em 6 subsistemas, cada um com sua função específica. É como um quebra-cabeça, cada peça no seu lugar. 6. Professor, me explica melhor. Quais são esses subsistemas? E por que essa divisão é importante? Imagina que você está construindo uma casa. Você precisa da fundação, das paredes do telhado. Cada parte tem sua função. No cabeamento estruturado é a mesma coisa. A gente tem a entrada de facilidades, que é por onde os cabos chegam no prédio, a sala de equipamentos, onde ficam os servidores, roteadores e outros equipamentos, o cabeamento vertical, que conecta os andares do prédio, as salas de telecomunicações, que distribuem os cabos pelos andares, o cabeamento horizontal, que leva os cabos até as tomadas, e a área de trabalho, que é onde você conecta seu computador, telefone, impressora e outros dispositivos. Ufa! Nossa, professor, é muita coisa. Mas por que essa divisão toda é importante? Pensa assim, se você precisar fazer uma mudança na sua rede, como adicionar mais pontos de acesso Wi-Fi ou mudar a localização dos dispositivos, com o cabeamento estruturado, essa tarefa fica muito mais fácil. Você só precisa mexer no subsistema que precisa ser modificado, sem precisar refazer toda a estrutura da rede. Nunca entendi. É tipo trocar uma lâmpada queimada sem precisar refazer toda a instalação elétrica da casa. Exatamente. E essa modularidade facilita a manutenção e a resolução de problemas na rede. Professor, me explica uma coisa. A gente já viu que os cabos são importantes, mas como os dados viajam por esses cabos? Tipo, como a informação vai de um ponto a outro? Ótima pergunta. A forma como os dados trafegam pelos cabos é o que chamamos de modos de transmissão. É como se fosse um idioma que os dispositivos usam para se comunicar. Um idioma. Sério? Me conta mais. Temos 3 modos principais: simplex, half-duplex e full-duplex. O simplex é como um sistema de alto-falante, a informação só vai em uma direção, tipo um rádio AM e FM, você só escuta. Já o half-duplex é como um walkie-talkie e a comunicação acontece nos 2 sentidos, mas só um lado pode falar por vez. Tipo, tem que esperar o outro terminar de falar para responder. E o full duplex, que é o mais comum hoje em dia, é como uma conversa telefônica, a comunicação acontece nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Ah, entendi. O full duplex é tipo a internet que a gente usa, né? Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, baixar um filme, jogar online e falar com os amigos. Exatamente. O full duplex permite que os dados trafeguem nos 2 sentidos simultaneamente, sem gargalos. E falando em velocidade, você se lembra da época da internet de escada? Era uma lentidão, né? Lembro sim, professor. Tinha que ter paciência de Jó para esperar uma página carregar. Pois é. Mas aí, a fibra óptica chegou para revolucionar tudo. Comparando com os cabos de cobre tradicionais, a fibra óptica é como um foguete comparado a uma carroça. A velocidade de transmissão de dados é muito maior e a fibra óptica é muito menos suscetível a interferências. Fibra óptica. Finalmente chegamos nela.
Mas me explica como ela funciona, professor. É mágica. Quase isso. A fibra óptica usa pulsos de luz para transmitir dados, em vez de sinais elétricos como os cabos tradicionais. E a luz viaja muito mais rápido que a eletricidade, o que explica a alta velocidade da fibra óptica. Além disso, a fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas, o que garante uma conexão muito mais estável e confiável. Tipo, é a internet dos sonhos. Professor, parece que a fibra óptica resolve todos os problemas, né? Mas e o futuro? O que vem por aí? A gente vai ter cabos ainda mais rápidos. Essa é a grande questão. A demanda por dados só aumenta e a gente precisa estar preparado para o futuro. Imagine um mundo com carros autônomos, casas inteligentes, cidades conectadas. A gente vai precisar de uma infraestrutura de cabos ainda mais robusta e sofisticada. Professor, tô curiosa. Me conta mais sobre o futuro do cabeamento estruturado. Que tecnologias a gente pode esperar? Para descobrir as respostas, você vai ter que esperar a próxima parte do nosso balaio de protocolo. Fiquem ligados. Professor, tô ansiosa para voltar no tempo de novo. Na primeira parte a gente viu que antes do cabeamento estruturado era cada um por si, né? Tipo, cada fabricante inventava seu próprio padrão de conexão. Era uma verdadeira torre de Babel. Parecia o velho oeste da informática. É verdade. Mas, felizmente, a partir dos anos 80, as coisas começaram a mudar com a chegada das LANs, as redes de área local. Mas, Lons. As LANs trouxeram uma ideia de acordos e padrões abertos, ou seja, diferentes fabricantes concordaram em seguir as mesmas regras para a comunicação entre computadores. É como se os países tivessem decidido usar a mesma língua para se comunicar. Facilitou a vida de todo mundo. Ah, entendi. Então as LANs foram tipo a ONU da informática, criando um idioma universal para os computadores. E a internet que a gente usa até hoje foi a primeira língua oficial. Exatamente. A Ethernet foi a primeira LAN a ser aceita mundialmente. Ela era conhecida como padrão disso no começo por causa das iniciais das empresas que a desenvolveram. TEC, Intel e Xerox. Professor, é muita sigla. Me explica de novo por que a internet se tornou tão popular. Ela era tipo a queridinha da época. Sim, a Ethernet era a menina dos olhos da informática. Ela era simples, eficiente, barata e versátil. Podia ser usada em todo tipo de rede, da rede da sua casa até a rede de uma grande empresa. Imagine só. Você conseguia conectar contadores de diferentes marcas e modelos sem dor de cabeça. Que maravilha. Era uma revolução. Professor, me lembrei de uma coisa. Você falou dos modos de transmissão, simplex, half-duplex e full-duplex. Como eles se encaixam na história da internet? Eles também seguiam esse padrão universal. Boa pergunta. Os modos de transmissão definem como os dados viajam pelos cabos da rede. No simplex, a informação só vai em uma direção, como um sinal de rádio. No half-duplex, a comunicação acontece nos dois sentidos, mas só um lado pode falar por vez, como um walkie-talkie. E no full-duplex, a comunicação acontece nos dois sentidos ao mesmo tempo, como uma conversa telefônica. Então, full duplex é tipo a internet que a gente usa hoje, né? Dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo sem ter que esperar. Mas e a internet? Qual modo ela usava? A internet, no início, podia operar tanto no modo half-duplex quanto no full-duplex, dependendo do tipo de cabo e dos dispositivos conectados à rede. Mas com o tempo, o full duplex se tornou o padrão dominante, já que oferecia uma velocidade e uma eficiência muito maiores. Faz sentido. Professor, falando em velocidade, chegamos na fibra óptica. Me explica como a fibra óptica consegue ser tão rápida. Ela usa algum tipo de turbo. Imagina que a informação viaja por um túnel. Nos cabos de cobre tradicionais, a informação viaja na forma de sinais elétricos, que são como carros passando por um túnel cheio de obstáculos. Já na fibra óptica, a informação viaja na forma de pulsos de luz, que são como foguetes voando em linha reta. Sem trânsito, a informação chega muito mais rápido. Nossa, que viagem. Entendi porque a fibra óptica é tão rápida. Mas e os cabos, eles mudaram muito de lá para cá? Com certeza. Antigamente, os cabos coaxiais, aqueles que pareciam fios de antena de TV, eram muito usados em redes, mas eles só suportavam o modo half-duplex. Já os cabos de par trançado, que são os mais comuns hoje em dia, são mais finos, flexíveis e suportam tanto o modo half-duplex quanto o full-duplex. Interessante. Professor, e a fibra óptica, ela usa qual tipo de cabo? A fibra óptica usa cabos especiais, feitos de vidro ou plástico, por onde a luz viaja. Esses cabos são muito finos e delicados, mas são extremamente eficientes na transmissão de dados. E a fibra óptica está em constante evolução. Já existem cabos de fibra óptica que podem transmitir dados a velocidades inimagináveis. Uau! Professor, com tanta tecnologia avançada, qual o futuro do cabeamento estruturado? A gente vai ter cabos que transmitem dados na velocidade da luz. Para saber as respostas, continue ligado na última parte do nosso balaio de protocolo. Vamos mergulhar no futuro do cabeamento estruturado e descobrir as novas tecnologias que estão por vir. Professor, chegamos à parte mais interessante, o futuro do cabeamento estruturado. Na primeira parte, a gente viu o caos que era antes da padronização, tipo a torre de Babel da informática. E na segunda parte, vimos a evolução dos cabos da Ethernet à fibra óptica. Agora me conta tudo sobre o futuro.
A gente vai ter cabos que transmitem dados na velocidade do pensamento. Vitória, a velocidade do pensamento é difícil de alcançar, mas a gente está caminhando para uma era de hiperconectividade. Imagine um futuro onde tudo está conectado, carros autônomos se comunicando entre si, casas inteligentes, controlando a temperatura e a eliminação de cirurgias remotas realizadas por robôs, a internet das coisas em todo o seu esplendor. Caramba, professor, parece um filme de ficção científica. Mas e os cabos, como eles vão lidar com toda essa informação? Vão precisar de cabos com superpoderes. De certa forma, sim. A fibra óptica, que já é a queridinha da velocidade, vai continuar reinando absoluta. Imagina cabos de fibra óptica chegando a cada canto da sua casa, garantindo uma internet ultra rápida e sem interrupções. Você vai poder baixar um filme em segundos. Professor, fibra óptica em todo lugar. Adeus Wi-Fi. Mas se tudo for conectado por cabos, não vai virar uma bagunça de fios. Calma. Aí que entra uma tecnologia que vai simplificar tudo, o Power over Ethernet, ou PoE. Com o PoE, você pode transmitir dados e energia pelo mesmo cabo. Imagine alimentar câmeras de segurança, telefones IP e roteadores Wi-Fi usando apenas o cabo de rede, sem necessidade de tomadas extras, menos fios, menos bagunça. PoE, parece mágica. Mas, professor, com tanta informação trafegando na rede, como garantir que tudo funcione direitinho? E a segurança? Quem vai proteger nossos dados de hackers? Prepare-se para a era da inteligência artificial no cabeamento estruturado. Já existem sistemas que monitoram a rede em tempo real, identificam problemas e fazem ajustes automáticos para otimizar o desempenho. No futuro, esses sistemas vão ser ainda mais inteligentes e proativos, prevendo e resolvendo problemas antes mesmo que eles aconteçam. Inteligência artificial cuidando dos nossos cabos. Que incrível. Mas e a segurança? Os hackers não vão conseguir burlar esses sistemas. A segurança cibernética é um desafio constante. Mas a inteligência artificial também está sendo usada para criar sistemas de segurança cada vez mais sofisticados, capazes de detectar e bloquear ataques de hackers. É uma batalha constante entre mocinhos e bandidos no mundo digital. Professor, o futuro do cabeamento estruturado é mesmo impressionante. Mas pensando bem, tudo isso só é possível por causa da padronização, né? Se cada um fizesse do seu jeito, a gente ainda estaria na era da Torre de Babel, da informática. Você tem toda a razão. A padronização foi a chave para o sucesso do cabeamento estruturado. Ela permitiu que diferentes empresas e tecnologias trabalhassem juntas, criando um ecossistema global de conectividade. E essa colaboração vai ser ainda mais importante no futuro, com a chegada de novas tecnologias como o 5G, a computação em nuvem e a internet das coisas. Professor, depois dessa viagem pelo mundo do cabeamento estruturado, fiquei pensando. A gente nem percebe, mas os cabos estão em todo lugar, conectando o mundo, transmitindo informação, viabilizando a nossa vida digital. É incrível como algo tão simples pode ser tão poderoso. É verdade. Os cabos são como as veias e artérias do mundo digital, levando a informação para todos os cantos. E o cabeamento estruturado com sua organização e padronização garante que essa informação flua de forma rápida, eficiente e segura. É o alicerce invisível que sustenta a nossa era hiperconectada. Professor, obrigada por me guiar nessa jornada pelo mundo do cabeamento estruturado. Aprendi muita coisa. E para os nossos ouvintes fica a dica. Da próxima vez que conectar seu celular na internet, lembre-se de toda a história e tecnologia por trás dessa simples conexão. Valeu! E a todos que nos acompanharam nesse mergulho no balaio de protocolo, fiquem ligados para mais aventuras pelo mundo da tecnologia. Até a próxima!